Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista. Nesse vídeo, precisamente, trabalharemos a questão dos recursos no processo civil. Os recursos, né, antes a gente estava falando da ordem de julgamento dos tribunais, né, em que a gente fez menção ali a duas ferramentas processuais, que seriam o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como a ação rescisória. Agora, no artigo 994 e seguintes do Código de Processo Civil, damos início aos recursos propriamente ditos, né? Como é o recurso de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embarque de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou em recurso em extraordinário. Tá? A gente tem que distinguir que existem recursos que são próprios do primeiro grau e recursos que são próprios, né? Possuem, né, já são originados no segundo grau, ou pela Câmara Revisora, né? Pelo órgão revisor. Então, o recurso de apelação ele geralmente é distribuído no primeiro grau da sentença, né, onde será apresentada pela outra parte a contrarrazão ou, eventualmente, o recurso adesivo. Já outros tipos de agravo de instrumento, né, por exemplo, ele é distribuído no tribunal onde se pretende que seja revisada a decisão. Né? Então, por exemplo, você tem uma decisão de primeiro grau, você quer recorrer dela, você propõe, né, um recurso de agravo de instrumento no órgão colegiado. Uma regra sobre os recursos, né? O recurso ele não impede a eficácia da decisão. O recurso ele pode ter aquilo que a gente chama de efeito adesivo. O que seria o recurso adesivo? O recurso adesivo é a mesma coisa que o recurso normal, né? O recurso normal, por exemplo, agravo de instrumento, apelação, embarque de declaração, etc, etc. Todavia, o recurso adesivo é o que a gente chama de recurso intempestivo. Por que é recurso intempestivo? Vamos supor o seguinte: autor e réu, ambos têm o mesmo prazo para fazer a apresentação do recurso. Todavia, uma parte apelou, fez o recurso de apelação. Todavia, a outra parte não fez, né, o recurso de apelação. Porém, essa mesma parte que não fez o recurso de apelação foi intimada a apresentar contrarrazões. Na oportunidade de apresentação dessas contrarrazões, a parte ela pode apresentar o recurso adesivo, que está sujeito, né, aos mesmos requisitos de admissibilidade daquele recurso. Então, temos requisitos de admissibilidade de ordem intrínsecas e extrínsecas, aqueles que são relacionados à própria matéria, outros que são relacionados ao procedimento. E aqui a gente pode manifestar, por exemplo, o interesse recursal, né, o prejuízo no processo. Porque a gente tem que destacar o seguinte, né? Somente tem interesse de recorrer aquela parte que, de alguma forma, saiu prejudicada com o julgamento. Então, você tem um julgamento ali em que, na decisão judicial, você pediu pela condenação em dano moral de R$10 mil. Você ganhou R$8 mil. Olha, em tese você ganhou, mas você não ganhou tudo aquilo que você queria. Então, você foi, em parte, sucumbente e, por conta dessa sucumbência, você pode fazer um recurso pedindo, né, pela majoração da condenação. Então, o recurso adesivo, ele também tem a mesma necessidade do recurso principal. O julgamento proferido, né, pelo tribunal, aqui a gente vai falar sobre uma questão de eficácia, né? Mas o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Então, trazendo aqui para a situação, né, para o espectro da busca e apreensão, que é majoritariamente aquilo que o nosso escritório trabalha, quando a gente faz um recurso, geralmente de agravo de instrumento, né, a pessoa nos contrata, a gente faz o recurso de apelação e o recurso de agravo de instrumento. Quando a gente propõe um recurso de agravo de instrumento, a gente propõe o quê? A suspensão da decisão interlocutória, haja de forma imediata, né, porque a gente simplesmente faz uma tutela de urgência recursal, para que o carro seja devolvido ou o leilão seja suspenso. Diante da não observância desse recurso em si, isso em tese não afeta o mérito do recurso, porque o que a gente está pedindo não é basicamente a revisão do mérito, é simplesmente, né, um requerimento em caráter de urgência. Porque como a gente já trabalhou em alguns vídeos aqui no canal, né, o Instituto da Tutela de Urgência ela pode ser requerida em sede recursal. Então, ali no seu recurso, você pode simplesmente fazer um agravo de instrumento falando assim, excelência, né, para o segundo grau. A decisão de primeiro grau, né, ela não observou os precedentes X, Y, Z, de modo que é claro, né, a violação de tais e tais dispositivos, gerando uma urgência em razão dessa magnitude, por conta desse fato, e faça o requerimento de suspensão dessa liminar. Não sendo o caso da suspensão dessa liminar, né, aí tu pode fazer um agravo interno ou realmente um agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça, onde lá vai ser revisitada a questão de legalidade ou não daquela busca e apreensão no que tange a tutela recursal. Todavia, né, dependendo da forma que foi feito, o mérito em si ele pode ser rediscutido no primeiro grau. Ordem aqui no nosso escritório é o seguinte: a gente faz o agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, sem
ficar se aprofundando ao mérito. Haja visto que não tem que discutir o mérito em recurso, tem que discutir o mérito, né? As nuances processuais no primeiro grau, até para não haver aquilo que a gente chama de supressão de distância. Então, tendo êxito no segundo grau, muito provavelmente teremos êxito também no primeiro grau e não haveremos muitos problemas com recurso por parte das instituições financeiras. Agora, se a gente tiver êxito, não tiver êxito no segundo grau, a gente volta para o primeiro e lá a gente vai discutir, né, com uma maior profundidade todo o cerne da questão. Quando você propõe um recurso, né, existem alguns princípios que devem ser observados e alguns pressupostos de admissibilidade que devem ser observados, sem os quais, né, não é possível seguir com o recurso e sem os quais, né, o recurso não será tão pouco conhecido ou muito menos provido. Ok? Então, esse aqui é só um caráter introdutório, né, da matéria de recursos. Eventualmente nos aprofundaremos mais, seja por força desses vídeos no YouTube ou até mesmo por um meio próprio, né, uma rede privada ali onde serão passadas aulas, mais especificamente passando estratégias, inclusive, de recursos, seja apelação, agravo interno, agravamento e embargo de declaração, etc, etc.